Bom dia, Maristela. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Então, nós tivemos a leitura ali da página evangélica, então, a abertura, então agora vamos nos direcionar para o nosso programa de hoje. Nós estamos no item 252 do capítulo 23 da segunda parte do livro dos Médiuns. A Vanessa veio ali positivo, mas está com problema de voz, né? Não, eu posso ler sim, eu estou com a voz meio no melhor da garganta, uma coisa assim, mas eu consigo ler. Posso ler. Por favor, então, item 252. As meu Deus, imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a inspeção de todos. Havia umas irmãs que se encontravam, desde alguns anos, vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa, até pelos telhados, cortadas, rasgadas, crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar do espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, que estavam envoltas de brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram a ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos, para saberem a causa de tais depredações e lhes darem o remédio, se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era, evidentemente, malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, começaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. O que as senhoras têm de melhor a fazer? Oi? Só um pouquinho. A Jaque entrou ali, tu já está... Bom dia, Jaque. Já está localizada no lugar da leitura? Então está localizada, vamos continuar, então, é só para... O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor o amor próximo à caridade. Não falo da caridade e consiste em dar e distribuir, mas a caridade da língua, pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que o atormenta. Gostam muito de maldizer o próximo e o espírito que as obsedia toma sua desaforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque seu anjo guardião teve que se afastar, por efeito dos atos represíveis e dos maus pensamentos. O que precisam fazer é preces fervorosas pelos que sofrem, principalmente praticar virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Como ponderássemos que essas palavras pareciam tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso, preciso ferir-lhes o espírito de maneira que sirva de advertência séria. Ressalto do que fica dito o ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, e o que mais seguro meio que a pessoa de se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Eles, porém, só assistem os que se secundam pelo esforço que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus,
que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Aqui, creio que nós já temos bastante matéria para a gente observar. Então, nós começamos 252, dizendo sobre as imperfeições morais, nos dá um exemplo muito típico ali, que é de imperfeição, que dá o acesso aos espíritos também com os mesmos, ainda com a mesma condição ali, então que há essa sintonia. Então, nesse que cada um achou de importante, ficou alguma questão ali que gostaria de colocar o grupo, fique bem à vontade. Pode falar, Vanessa. Eu acho que é aquela história, né, que a gente tem que cuidar muito, que a gente sempre está falando sobre isso aqui, sobre o vigiar e orar, né? A gente tem que cuidar das nossas ações, não adianta muitas vezes a gente dizer assim, ai, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, não faço mal, mas daí tá sempre falando, ali nesse caso tá falando dos outros, né? No exemplo ali, e aí tu tá sempre reclamando, na queixa, reclamando da tua vida, falando mal das outras pessoas, e aí tu acaba vibrando baixo. Tu afasta ali os teus mentores, aquelas pessoas que eram para estar ali te aconselhando, te protegendo, e acaba atraindo outro tipo de espírito que está só aproveitando a oportunidade para estar ali, né? Então a gente tem que cuidar muito. Não é só porque às vezes tu não, de fato não está fazendo, digamos assim, o mal para outra pessoa, né? Que tu, digamos assim, é uma pessoa boa, né? Tu fica ali no meio do muro, digamos assim, a gente tem que cuidar um pouco, cuidar das nossas ações, tentar fazer caridade, né? A caridade é isso também, amar o próximo. Então, e daí se portar dessa forma, né? Não precisa ficar sempre reclamando e falando mal das outras pessoas. No caso delas, era sempre orar e mudar esse comportamento, esse padrão vibratório, pelo que eu estou entendendo ali que eles estão aconselhando, né? Para elas que conseguirem afastar esse obsessor. Ou em vez de afastar, até ajudá-lo a melhorar, né? Porque se ele está junto, está ali, outros exemplos, o exemplo arrasta, né? Então, às vezes que é bom se consegue ajudar o espírito que está nesse atraso, precisando evoluir, que nem a gente, da gente conseguir já a melhorar e até servir até para ajudá-lo a melhorar. Não tinha um espírito que acompanhava o Divaldo que dizia que depois, com um certo tempo, ele aprendeu que ele não era mais aquela mesma pessoa, pelo exemplo, né? E observando ele ao passar muitos anos, eu acho que ele ficou do lado. E é exatamente isso, aprendeu pelo exemplo que a outra pessoa dá. E aí que o Cristiano nos disse, a gente peca até pelo pensamento, né? Quando a gente lembra das pessoas, o que a gente lembra delas? A gente procura a qualidade daquela pessoa ou o defeito? Quando a gente se encontra com um colega e fala de uma terceira pessoa, lembra do fulano? A gente puxa algo até físico para caracterizar ele um defeito ou uma qualidade. Lembra do fulano? A gente diz assim, aquela pessoa que tinha os olhos lindos, ou aquele que tinha um defeito físico, você tinha o careca, aquele. Como é que a gente se refere à pessoa? Então, normalmente a gente já tem que cuidar, até nisso a gente já, puxa, daí se a gente sabe de um defeito moral da pessoa que ela teve lá atrás, lá no passado, aquele que era egoísta, aquele que era invejoso, aquele que era não sei o quê, a gente já
tem essa tendência de se pegar nas coisas negativas. Então, toda pessoa tem ainda, normalmente, tanto o físico como o material, mas nós estamos nesse mundo aqui que não comporta a perfeição, então nós todos então temos defeitos e temos qualidades. A gente tem que cuidar para não começar a focar nos defeitos. A pessoa tem uma qualidade, a gente vê defeito, não isso aí, ninguém é racional de não ver, só que não pode ser sintonizar com o defeito. O que faz o espírito? Quem é o espírito? É um de nós, tem o corpo. Ele ainda está sintonizado nos defeitos. Então, daí, é essa sintonia. A hora, como diz aqui no segundo parágrafo ali, que a pessoa, como é que é? A hora que essas damas, elas têm de se melhorar. Fazer é pedir seus, não, acho que eu peguei, fazer seus espíritos protetores, não abandoná-las. Então, a sintonia com o espírito protetor, como que é? É nós continuar na imperfeição? Não. É nós ter a vontade de melhorar. Então, ainda a gente ter essas deficiências, é o conhecer, e daí a gente se conhecendo, vendo que a gente tem essa tendência, a gente ligar os espíritos protetores e vigiar, orar e vigiar. No contexto, no final, ele tem o orar e vigiar. Vigiar as suas ações, os seus pensamentos e orar para o espírito protetor. Aí fecha a condição que nós precisamos de melhora, pelo que eu entendi assim, num sentido mais geral. Celoni, Gustavo, Bela. Eu marquei aqui, assim, na sequência, né, que me chamou a atenção, a parte ali que ele fala que o que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Daí, mais adiante, ele fala também, o texto, que, sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que se secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus. Mas como o senhor falou, né, às vezes até nem tão importante afastar como dar o exemplo para eles pensarem que podem mudar também, né, se melhorarem. Mas eu vejo nisso, Marina e amigos aí, um grande desafio, né? Porque eu acho que é uma coisa muito forte na nossa sociedade, que é o julgamento, né? Eu mesma, assim, por educação, na família, assim, eu vejo que é muito forte essa coisa, assim, de tu saber numa situação e tu já ir pro lado da crítica, né? Assim, que na verdade aí já seria acolher essa pessoa, não digo elogiar, porque às vezes a pessoa comete um ato, né? Mas não julgar. Eu acho que só o fato de não julgar, eu acho que é um desafio diário, constante na vida da gente. Como eu pelo menos me pego sempre, assim, a tendência é tu ir para o lado do julgamento, jogar pedra, né? E eu acho que é um ato de caridade, talvez seja um ato, assim, muito importante de caridade, é tu não julgar essa pessoa. E o Marino falou em pensamento, acho que a gente às vezes nem precisa estar com ninguém, acho que é a gente com a gente mesmo, né? É na cabeça, o pensamento e o pensamento a gente sabe, está aprendendo aqui, que é uma coisa que influencia, que tem força, né? Mas é assim, ó, não é uma coisa muito simples, talvez, com certeza, por isso que estamos aqui, né? No meio procurando melhorar. Não é moleza, não. A questão de julgamento. Ele diz ali que nós temos que tratar com amor e caridade. Qual seria para nós aqui o padrão melhor entre nós terrenos de exemplos de amor? O amor de mãe. Tá?
como é que a mãe normalmente lida, ou teria que lidar, com o erro dos filhos. Como é que ela lida? Ela não concorda, ela procura corrigir o erro, mas ela sempre acolhe o filho. Ela não deixa de amar o filho, por independente do erro, o amor dela é incondicional. Ela não concorda com o erro. Então, ela quer e busca a melhora para que ele não venha a errar mais. A hora que nós conseguir ter esse amor de mãe para com todos, tratar aquele que está em erro, que a gente vê, como se fosse a mãe dele, nós já teremos dado um grande passo, procurando corrigir, procurando aceitar o pecador sem aceitar o pecado, mas sempre com o amor e a caridade, seja pelo pensamento, pela oração, pelo conselho. Daí, claro, que cada situação vai saber, tem aquele que não tem, sabe, tem erro, não tem como chegar nele e dar um conselho, tem aquele estado. Mas o pensamento e a oração, a prece, esse aí nós podemos fazer, mas como diz aqui, que ligar ao espírito protetor. Então, daí, se ele está precisando de ajuda, vamos nós dar o nosso auxílio e pensamento para que, e dentro do possível, naquele que está, eu disse ali na leitura que a Celone repetiu ali, ó, que é dentro do nosso círculo de ação. Não precisa sair procurando lá, não sei aonde. Aonde a gente anda, aonde a gente está, nós temos material suficiente para exercitar o nosso amor, a caridade. Ali está a nossa grande missão, vamos dizer assim, o nosso campo de trabalho está ali. Então não precisa ir longe, a gente tem sempre por perto bastante nesse sentido para fazer, né? Então vou passar adiante, vamos falando. Pode? Alguma outra observação, Gustavo? A Estela? Bom dia. Acho que é bem rico, né, esse item. Essa semana me veio muito, assim, algo que veio me questionando, tá vindo seguidamente, assim, né, no meu pensamento, que é o silêncio dos bons. Eu acho que isso está ficando cada vez mais latente na humanidade e é algo que a gente precisa enfrentar, ainda mais nós que estamos estudando a doutrina. Eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca o conhecimento, né? Seja da doutrina, seja na sua área, aquilo que tu conhece e que tu começa a ver as coisas, uma amplitude maior, né, do que o outro. Exige, eu acho que isso que o Marino falou, né, um posicionamento. Realmente, com amor de mãe, sim, acolhimento, com amor, né, o amor incondicional, tu entende que aqueles seres humanos, eles estão agindo através de informações, às vezes, que nem são reais na sua mente. O que eu mais vejo hoje as pessoas utilizar é manipulação e chantagem, que é uma coisa que não tem como, é muito sutil, eu vejo que cada vez está mais exigente de nós, esse estudo e esse aprofundamento, porque está sendo muito sutil as formas das pessoas serem desviadas, né? E essa elevação moral fica cada vez mais exigente, eu acho, para a gente. Então, assim, exige um posicionamento. Não dá mais para a gente silenciar, sabe? Não dá mais para ficar em silêncio perante coisas que a gente percebe por nossas carências, ou por querer agradar, né? Isso que a Jaque falou, o medo do julgamento dos outros. Porque vocês percebam que ele mesmo falou ali, olha, espíritos que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, porque os bons os deixam agir com esse objetivo. Ou seja, com qual objetivo que os espíritos bons se afastam? Para punir. Talvez essa palavra seja pesada, né? A gente poderia flexibilizar nos dias de hoje, né? Há quanto tempo que foi escrito o livro do Médiuns,
Eu vejo assim muito como uma reparação também, né? Poderia ser reparado aquilo, mas eles mesmos retiram aquilo para quê? Para que a pessoa aprenda a lição às vezes necessária. Então não tem como mais a gente silenciar. A gente precisa se posicionar com amor, mesmo que o outro às vezes não vai gostar, mesmo que o outro vai te julgar, vai te condenar, vai várias coisas. Quando a gente fica firme naquilo que a gente sabe, firme no nosso estudo, firme na dedicação moral que a gente faz, a gente tem boas intuições, um bom acompanhamento, e mesmo se posicionando e sendo julgada, criticada, condenada, o teu coração fica em paz. É uma tarefa, né? Mas a gente está aqui estudando para isso. Essa questão de que os espíritos protetores, às vezes, quando a pessoa não está se interessando, eles deixam. Vamos usar o exemplo que foi no estudo passado, acho que foi que a Maristela falou, de limpar, de cortar a grama do jardim dela, lá vai assim. Imagina que tu pede ajuda para alguém. Me ajuda aqui, eu preciso de limpar aqui, cortar minha grama, fazer tudo assim. Aquele se dispõe a vir ajudar tu cortar a grama, fazer aquela limpeza ali. Para chegar na hora, tu deita na rede e diz, a ferramenta tá ali, tu pode fazer. Se o amigo é sensato, ele vai fazer o quê? Não, eu vim para ajudar. Pego uma ferramenta que eu pego outra e vamos. Nosso espírito protetor. É assim, não vem fazer o trabalho nosso. Agora, quando nós estamos empenhados, eles nos ajudam. Eles vêm e nos dão a força que precisa e tudo. Então, agora, o empenho tem que partir de cada um, a vontade tem que ser nossa. Então, e a vontade em ação. Não. Então, eu penso que, imagina um espírito protetor de nós ficar sentado, ele vem, tira os obsessores, é só nós fazer uma precezinha. Então, temos que ter a consciência que não é uma coisa simples, assim, algo dele. Eu vou pedir para o meu espírito protetor, ele está aqui, o trabalho dele é esse. O trabalho dele não é afastar as dificuldades, é nos proporcionar, ajudar a que a gente se adiante. E nós somos aquele atleta, que temos aquele orientador ali, que ele não vai ter os obstáculos, não. Às vezes ele vai ter, até colocar um obstáculo, deixar um obstáculozinho a mais, do que é para que nós estejamos exercitando, para nós atingirmos o nosso melhor. Então, ele é o nosso treinador. E às vezes é importante ele deixar esses obstáculos até que a gente vença aquilo que ainda nós temos a vencer. Marino, sabe uma coisa que tu falou antes ali, daí eu lembrei de algo, né, que sobre isso da mãe, né, que é o amor incondicional, é o da mãe. E realmente, se a gente for pensar, qual é a única maneira que nós temos de chegar aqui na Terra? Né? A gente só chega aqui na Terra através do útero de uma mulher. E isso dá um poder muito grande a elas, a nós mulheres, né? Eu acho que a gente precisa se questionar o quanto estamos, né, conseguindo administrar esse poder. Porque o que eu vejo hoje em dia muito, assim, né, disfunções na família, é a necessidade que o ser humano tem do controle. E aqui não é só em relação às mulheres, porque daí os homens também acabam aprendendo com as suas mães, né? Então, assim, chegou um momento que a gente precisa abrir mão do controle. A gente acha que pode controlar tudo, e a gente não pode. Tem algo maior, né? Se tem algum controle, é do universo, e eu acho que nem ele controla, né? Ele nos ensina todos os dias que a gente precisa entregar. E isso aí vem à raiz de muitas coisas, porque a gente precisa entender que esse amor de mãe é incondicional, né? Enquanto a criança precisa dessa maternagem para se desenvolver, ela é necessária, mas chega um momento que a gente precisa abrir mão, né, disso, que precisa deixar que os filhos se desenvolver mentalmente. Então, eu acho que é um grande desafio justamente para conhecer, né, o que é esse amor incondicional, por isso o nome diz, né, incondicional, precisa abrir mão, é um tempo necessário, mas ao mesmo tempo chega um momento que
Preciso abrir mão, o amor tem que ser maior que tudo. Daí eu acho que nesse momento, cada ser humano internaliza em si a maternagem e a paternagem, né? Essa função materna e a função materna precisa ser internalizada em cada indivíduo. Assim se forma a nossa individualidade, para então a gente poder sentir esse amor incondicional pelo todo. Vanessa, Gustavo, depois da leitura de mais uma discussão aí, tem mais alguma observação? Tô querendo ouvir o Wilson falar. Ai, ai. Então, atenda o chamado aí, Wilson. Bem, o texto começa falando aqui: as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo. E não aborda um outro tópico importantíssimo. São essas mesmas imperfeições que permitiram que houvesse a obsessão. Em primeiro lugar, onde nós nos encontramos? No mundo de provas e expiações. Então, ninguém aqui pode dizer que está livre de imperfeição. Todos temos imperfeições em maior ou menor grau, como também virtudes. E o primeiro exemplo que Allan Kardec traz aqui é o das irmãs fofoqueiras. Seria o termo popularmente usado para expressar. E aqui, se não me engano, que foi a Vanessa, diz que essas pessoas vibram baixo. Olha, vibração elevada, poucos momentos da vida a gente tem de uma forma mais prolongada. Geralmente a gente vibra baixo mesmo. E daí ele disse assim que não estar fazendo mal, mas falando dos outros. Mas falar dos outros já é fazer o mal. Então a gente deve evitar o máximo possível falar da vida alheia sem sentido. E a Maristela falou sobre a questão do silêncio dos bons. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, mais especificamente São Luís? Tem um tópico aqui no capítulo 10 que diz: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro ou de outrem, divulgar o mal de outrem? Porque às vezes a gente começa a ler esses textos e pensa assim: eu não vou falar mal de ninguém. Não é falar mal. Como disse a Maristela, os bons não podem ficar silentes, senão o mal toma conta. Então tem coisas que têm que ser manifestadas. E o que diz São Luís? Na pergunta de Allan Kardec, ele pergunta: ninguém sendo perfeito, ou seja, nenhum de nós é perfeito, como eu disse. E aí a pessoa faz um juízo: eu não sou perfeito, então não posso julgar os outros. E a pergunta é: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Responde São Luís: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação. E aí é que está. Não é com desejo de vingança, não é com desejo de espalhar alguma imperfeição que perceba de alguém, mas com moderação, com sabedoria, para um fim útil. Então não vou falar nunca das imperfeições dos outros. Tem aqueles 3 crivos, né? É verdade, é útil, e o terceiro é agradável. E as pessoas dizem: mas tem casos, a maioria dos casos que tu fala de alguém não é agradável. Mas você negar a realidade também é desagradável. É você fechar os olhos para o que está acontecendo. E não, como a mais das vezes, pelo prazer de denegrir, porque hoje a gente vê muita gente que se diverte com as imperfeições dos outros. Até tira uma razão até de ganho, criam redes sociais, quanto mais like, melhor, e são monetizados por isso. Então não é esse o caminho. Por isso mesmo, aliás, aqui, pulando aqui, nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro é um dever, diz São Luís, que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio. Será que eu não faço o mesmo? Procurando saber se não a terá merecido. E depois, mais adiante aqui, a última questão desse capítulo,
Allan Kardec pergunta: haverá casos em que se convenha se desvende o mal de outrem? Olha essa pergunta. Vamos analisar. É muito delicada esta questão, responde São Luís. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Ou seja, se eu perceber que alguém tem alguma imperfeição que não causa mal a ninguém, não ser ela própria, para que divulgar? Não vai ser útil. Aí sim é fazer mau uso da verbalização ou da língua. Então, nesses casos, o que devemos fazer é procurar a pessoa, se pudermos auxiliá-la, e, em particular, observar que a gente está percebendo que ela está cometendo um equívoco que vai causar danos a ela mesma. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Então, qual é que é o maior interesse? É proteger a pessoa ou proteger a sociedade? Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Vantagens e inconvenientes. Porque nós muitas vezes nos calamos por vantagem. E eu falo isso e penso por mim mesmo. Porque nós às vezes não podemos dizer certas coisas sob pena de sermos penalizados, embora estejamos vendo que as coisas não estão corretas. Um irmão nosso que desencarnou há pouco tempo, Divaldo Pereira Franco, sofreu as consequências por falar o que ele via e externava. Muita gente se voltou contra ele que antes eu admirava. Então não vamos entrar nem no mérito dessa questão, mas aí é que está. Nós devemos enxergar, eu não vou falar mal de ninguém, não é falar mal, é expor a realidade. É não se calar diante do que está acontecendo. E se eu fizer assim, eu não vou falar para não me envolver. Nesse caso eu sou conivente. E se eu sou conivente, eu posso também estar abrindo a porta à obsessão. E pior ainda, quando eu apoio aquilo que a minha consciência diz que não é justo. Então tem muitas questões aqui que nós podemos levantar e são sempre presentes, né? E aqui mais adiante, ele fala sobre os guardiões. Se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiões se aproximarão, e a simples presença deles bastará para afastar os maus espíritos. Quando nós estamos com um padrão mental elevado, com boas intenções, o nosso protetor espiritual estará conosco. Isso é o suficiente já. E aí alguém poderá dizer, como até pensou Allan Kardec, ele pensou em amenizar as palavras de São Luís, em dizer de uma forma mais suave, para não ofender os brios das irmãs. E o que ele disse? Devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso precisa ferir-lhes o brilho, aliás, o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Olha só. E aí, como é que fica a nossa consciência? A gente tem coragem? Aí cada um faz o seu juízo, né? Mas ao final aqui, ressalta que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. O que é a prática do bem? É se calar? Jesus podia ter ficado calado. E o progresso seria bem menor. Sempre houve progresso, mas com muito sofrimento. Ele deu a vida pela verdade. Teve coragem. Algumas pessoas dizem, mas ele morreu na cruz. É verdade, até os apóstolos fugiram quando ele foi preso. Então a fraqueza está presente em todos nós. Raríssimas exceções
de pessoas que têm um pouco mais de coragem, como eu exemplifiquei o nosso irmão Divaldo Pereira Franco. E Jesus foi o exemplo. Ele não titubeou diante do desafio. Ele viu que havia problemas ali no seio do grupo dos hebreus, né, principalmente dentro do Sinédrio, e não se calou. Eram as autoridades da época. Tinham poder sobre a sociedade de uma forma tal que conseguiram até obliterar o raciocínio, a cognição do povo, que uma parte expressiva pediu para libertar Barrabás e condenar Jesus. Mas ele insistiu, né? Não pediu a Deus que perdoasse os seus agressores, porque não sabia o que faziam, mas hoje nós temos bastante conhecimento. Faz quase 2000 anos que a primeira pregação de Jesus começou. Tem pessoas que dizem que faz mais, não faz mais. Faz quase, ele começou a pregar aos 30 anos, segundo os registros bíblicos, aos 30 anos. Então, em 2030, fará 2000 anos que ele começou a pregar. E nós ainda não aprendemos com o seu exemplo. E por isso vivemos perturbados, atraindo espíritos malfazejos. E aqui diz que o espírito que atrapalhava a vida dessas senhoras era um espírito mau. Uma outra coisa que chama atenção, ó, ele, segundo São Luís, sentia como se fosse um burro de carga dessas mulheres. De certo, deve ter sofrido muito nas mãos dela, como um serviçal, né? E se tomou de ódio por elas. Desencarnado, começou a persegui-las com essas manifestações de efeitos físicos, destruindo as suas roupas, onde quer que estivesse. Agora ele podia, ele não era visto, e tinha, através da faculdade que essas mulheres tinham, mediúnica de efeito físico, bagunçar a vida delas. Mas era um espírito mau. Ele já passara por essa experiência, porque ele trazia um compromisso, entre aspas, kármico, ou seja, da lei de causa e efeito, e por isso passou pela experiência. E quando nós passamos pelas experiências difíceis, também temos que ter a consciência. Nós também temos esse compromisso diante da lei de causa e efeito. Não estamos felizes com o que acontece no mundo, mas faz parte do nosso processo. Nós estamos entre os pares, e se nós temos uma compreensão um pouco melhor, temos que alertar os pares para que eles também tenham e consigam acompanhar a evolução necessária para a transformação do nosso planeta. E com essa transformação, haverá menos casos de obsessão, menos pessoas suscetíveis a esse tipo de influência do mundo espiritual. Caso contrário, isso pode se prolongar um pouquinho mais. E isso depende do quê? De que nós tenhamos a coragem de expor o que pensamos. Diante das situações que se nos apresentam, não nos omitirmos. Porque quando desencarnados, alguém que sofreu as consequências pelo nosso silêncio poderá nos cobrar. Você sabia e não falou. Já existem relatos nesse sentido de pessoas que sabiam e não impediram que outros se equivocassem. Depois foram cobrados. E a própria consciência nos cobrará. Agora no fim eu estava escutando a fala do seu Wilson, e aí eu fiquei pensando numa situação, mas também gera uma certa dúvida, daí vou ter cuidado para não fugir também do nosso assunto, né? E nós estamos falando sobre a questão de obsessão. No Evangelho de Mateus e outros ali tem uma parte que fala, e Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí eu fiquei pensando aqui agora, poxa, se Jesus, que é o Espírito da magnitude que foi tentado, o que sobra para nós então? Mas ao mesmo tempo, aí eu fico pensando, tá, mas como é que um Espírito dessa magnitude foi tentado? Aí a gente pode fugir um pouquinho do assunto ali, enfim, né? Mas é justamente isso, né? Se Jesus, que é Jesus, passou por todas essas, ao que nos conta, todas as dificuldades ali que ele enfrentou, imagina nós, que estamos bem abaixo.
Daí agora que já ouvimos o seu Wilson e o seu Gustavo, vamos continuar. Aí o que vocês estão raciocinando, a gente está ouvindo e analisando, nos vem imaginações no momento, né? Então, alguém tem algo mais a complementar? Eu estava olhando essa questão aqui, né, e ouvindo vocês falar, e isso agora que o Gustavo falou, realmente, né, o quanto é desafiador essa nossa tarefa aí de estar aqui encarnado, porque, assim, se tu for ler aquele último parágrafo, o que eu entendo, assim, é que, primeiro, nós somos rodeados de obsessores, toda a humanidade inteira, todos nós temos o tempo todo, né? E, inclusive, a própria espiritualidade utiliza isso para o quê? Para nós evoluirmos moralmente. Então, o que que eu percebo, assim, quando a gente se posiciona, né, como o Wilson bem colocou ali essas questões, quando a gente se posiciona, a gente não está se posicionando só para aquela pessoa que está ali. E aí exige um amor incondicional, porque às vezes aquela pessoa é importante para nós, é importante para o nosso meio, né? A gente tem um vínculo, a gente quer ela na nossa vida, mas mesmo assim a gente precisa se posicionar, porque ela não está só. E o momento que tu se posiciona, abre um campo para os bons espíritos auxiliar, inclusive essa pessoa. E daí vem o amor incondicional que a gente tem que ter. Nós que somos espíritas, que temos essa compreensão, não é amar só aquele ser que está ali encarnado e que nós precisamos dele, né? Nós temos uma relação de interdependência, que as relações precisam ser de interdependência, né? E não de dependência emocional. Relação de dependência emocional abre campo para obsessão. Então, quando nós queremos uma relação de interdependência com quem a gente ama, justamente por amor, nós precisamos dar o limite, nós precisamos fazer o bem falando a verdade e se posicionando, sem medo de ser julgado, criticado ou muitas vezes atacado. E muitas vezes a gente é atacado e a gente tem que silenciar e devolver aquilo, mesmo que silenciosamente, como o Marino falou, com amor. Porque daí o bem vence o mal. E, inclusive, nós vamos estar auxiliando esse ser, esse irmão, né, que foi um instrumento ali para nos desenvolver moralmente. Então, estamos juntos, né? Como falou dessa passagem de Mateus ali, o Gustavo falou, então Jesus veio que ele veio nos deixar uma lição. Então, ali nós vamos encontrar boas lições ali, boas orientações, quando não vamos entrar o mérito de discutir esse item de Mateus aí, porque senão nem teria tempo ainda, porque já estava até no final do estudo, e até teríamos que nos preparar muito porque é um item muito que nos exige, mas é muito importante a gente entender. E eu acho que ainda a gente pensa de forma muito egoística. A gente pensa ainda muito de evitar os obsessores, eles de nos obsidiar, eles não sei o que, parece que nós, daí tudo é. Ainda nós estamos na condição de nós cuidar para nós não sermos os obsessores. Ainda, porque há a obsessão de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, e quantas vezes nós estamos fazendo o papel do obsessor. E daí nós estamos como eles. Nós temos que combater a obsessão, inclusive em nós mesmos. E ver aquelas situações que nós estamos sendo os obsessores. Quem sabe quantas vezes alguém desencarnado, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, nós estamos sendo os obsessores dele. Aqueles que estão em nossa que nos rodeiam. Quanta manipulação, como estava falando antes, que existe parte de nós. E como aqui diz que nós devemos combater as nossas imperfeições, e porque automaticamente, se nós nos elevarmos, se nós conseguirmos transformar, nos melhorar, transformar em virtude essas nossas imperfeições, eles não vão ter acesso àqueles outros irmãos porque eles não vão ter a sintonia. Então, o meio não é nós procurarmos também achar que é só melhorar eles. Não, porque se eles se melhorarem, nós conseguíssemos ajudar eles, mas se nós não melhorar o quê? Vem outros. Por quê? Porque é uma questão de sintonia.
Se aqueles nossos obsessores, eles se forem afastados e nós continuarmos, estamos, certamente virão outros. Se eles se evoluírem, que bom, que beleza. Se eu não evoluir, não vai faltar substitutos para ele. Wilson, aproveita. Eu estava olhando, fazendo uma pesquisa aqui, sobre os expoentes do movimento espírita, Haroldo Dutra Dias, Severino Celestino, Pastorino, e encontrei um material aqui. A única, se eu fosse falar, como diz o Marino, não daria tempo, né? Mas fica uma parte importantíssima aqui, ó. A tentação em si não é pecado, mas ceder a ela é. Em outras palavras, a tentação em si não é erro, porque todos estamos sujeitos. E fica o exemplo de Jesus, ele não caiu. Segundo os registros, né? Não vamos entrar no mérito da questão. No meu pensamento, seria uma tolice de algum espírito tentar convencer a Jesus a aceitar alguma coisa daquele gênero das tentações que foram apresentadas a ele. Mas fica um exemplo para nós, a humanidade encarnada. Nós somos tentados diariamente em vários aspectos da vida, dos nossos interesses. E isso é errado, ser tentado? Como diz o Haroldo, não é errado. O errado é ceder. Porque o que nos diz o Evangelho, como se conhece o bom espírita? É aquele que se esforça por domar suas más inclinações. Não diz que é aquele que superou as más inclinações. Na Terra, todos nós temos que trabalhar com esse objetivo. Superar as más inclinações e não cair nas tentações. Daí lembrar sempre da oração que Jesus nos deixou, né, como um roteiro de pedir a Deus que não nos deixe cair nas tentações. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, como que seriam as provas sem as tentações? Como nós ia atingir o nosso objetivo dessa encarnação sem as tentações, sem as dificuldades? Elas são até necessárias no estágio que nós encontramos. Porque só nós vamos provar, só nós vamos experimentar, nós só vamos exercitar e vencer as-tendo. E nós temos aonde? Como no nosso exemplo do estudo de hoje. Conforme as nossas sintonias, então, conforme as nossas imperfeições, nós vamos ter as tentações, vamos ter aquelas condições, aqueles que nos rodeiam, que vão ajudar, de alguma forma, nem que seja através da dor, a gente vai superar. E vai superar a hora que nós, através do amor, através da elevação, a gente superar aquilo ali. Então, nessa altura e nós temos que ter a consciência daí dessas regras do jogo que a gente está estudando para o quê? Para quando terminar, ao fim da partida, a gente saia vencedor. Então, eu tenho que, nessa altura, afastar as tentações. Não, a gente tem que superar essas provas de que é necessário passar. E com certeza, as provas que nos aparecem, se nós estamos em alguma dificuldade, é porque tem um único objetivo, é nos orientar, para que nós vejamos aonde está o nosso campo de trabalho, aonde que nós temos que superar, e daí compete a nós usar essa inteligência que temos, a orientação que temos, o conhecimento que já temos para sairmos vencedores. Então, nós temos essa bendita oportunidade de passar por todas as provas, todas as tentações que ainda estamos sujeitos. Agora, o objetivo é um só, é vencer. E com resignação, né, Marina? A palavrinha aquela, resignação e aceitação. Aquele livro, acho que é de janeiro aí do Clube do Livro, é muito bom, que tem um capítulo sobre isso, sabe? Acho que é o Mestre Jesus, né? Não estou lembrada agora, mas eu tenho ele ali. Tem um capítulo que ele fala muito, explica muito bem sobre isso, sabe? Sobre a resignação, né? Que a gente precisa, quanto a gente passa por essas experiências, né?
A gente vai passar por um processo ali de luta, às vezes, por aquelas aflições, mas o caminho é da resignação, da aceitação. Por quê? O que a gente se resigna, o que a gente aceita, melhor a gente encontra o caminho, né? A gente consegue fazer uma escolha consciente e uma escolha saudável para nós. No popular, o bom cabrito não berra. Essa aí eu não conhecia, mais uma do meu cabedal de conhecimento. Tá bom, Vanessa, sem problema. Aqui também já estamos terminando, deu 10 horas aqui, pela hora. Alguém tem alguma observaçãozinha rápida, de um minutinho aí, senão já vamos partir para a prece. Hoje vamos pedir para a Maristela a prece, nós vamos acompanhar mentalmente. Então, aqui no ambiente, aqui perto de mim, a Sirlene e a Silene também estão acompanhando o estudo, só não estão participando ativamente, mas frente às câmeras, mas elas estão participando também. Amado Pai, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que possamos por um instante levar nossos pensamentos, nos conectarmos em espírito, para que nosso anjo da guarda possa também nos influenciar, nos dirigir bons pensamentos, e que através desse estudo a gente consiga se posicionar melhor nas nossas experiências, com resignação, aceitação e cura, para que possamos assim seguir nessa doutrina que tanto nos esclarece, nos auxilia, nos ensina, para que então consigamos, nesta encarnação, alcançar nossa perfeição moral. Nascemos espíritos puros e perfeitos, mas precisamos evoluir na nossa moral. Então, desejo que tenhamos uma boa semana, que essa vibração chegue àqueles colegas que não puderam comparecer hoje, e a toda a nossa casa espírita, aos nossos guias, protetores que nos acompanham nesta casa abençoada, e que isso possa se estender também aos nossos familiares. Uma boa semana a todos, com a paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Bom domingo, pessoal. Tá, Bom Bom gente. domingo. Até mais, gente. Bom domingo aí para vocês. Bom domingo a Boa todos. semana. Tchau. Tchau, tchau.